Você já imaginou como seria o início do fim do mundo? E se eu te disser que a gente pode estar passando por ele nesse exato momento? Nos últimos dias, a Ucrânia foi autorizada pelos Estados Unidos a utilizar mísseis de longo alcance na guerra contra a Rússia, e isso pode levar à escalada da guerra e até uma possível guerra nuclear. Assista o vídeo e acompanhe até o final para entender quais são os próximos passos e como que isso pode levar o mundo a um conflito de proporções nunca antes vistas. Seja bem-vindo a mais um episódio do Teoria do Fim. Considere apoiar o canal, o QR Code vai estar na tela, o link na descrição. Se você não puder apoiar financeiramente, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente e compartilhe, isso já vai ajudar bastante. Durante a visita que Joe Biden fez ao Brasil para participar do G20, ele acabou anunciando ali a autorização para a Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance na guerra contra a Rússia. Essa é uma medida aí que foi tomada pela primeira vez pelo governo dos Estados Unidos desde que iniciou o conflito. A gente sabe que os Estados Unidos aí tá ajudando a Ucrânia na guerra, enfim, a OTAN como um todo, né? Ela tá participando muito forte nessa guerra aí contra a Rússia. Porém, até o momento, isso não tinha sido feito. Por quê? Esses mísseis de longo alcance, eles acabam tendo um poder destrutivo maior porque eles conseguem alcançar regiões que os mísseis que normalmente a Ucrânia tem no seu arsenal não conseguem. Então eles conseguem ir mais longe, vamos dizer assim. Então ele poderia atacar cidades do interior da Rússia, cidades, enfim, que a gente sabe que a Rússia é muito grande, que a Ucrânia hoje não conseguiria atingir. Porém, o governo dos Estados Unidos é muito relutante na utilização desse poderio porque isso poderia levar a uma escalada da guerra, então aumentar ali o conflito. Né? E eu já vou falar um pouquinho também como que é a visão do Putin em relação a isso, né? As declarações dele. E uma pergunta que ficou no ar aí é por que o Biden, justo nesse momento, logo no final do seu mandato, autorizou, né? Existe muita controvérsia, a própria Casa Branca e setores ali do governo, eles não eram tão favoráveis a essa utilização, porém com o Trump ganhando a eleição e provavelmente o Biden sabendo que ele tem uma postura totalmente diferente em relação à guerra, uma postura muito mais pró-Rússia e de não ajudar tanto a Ucrânia. Possivelmente essa é uma das últimas medidas aí que ele tomou no seu governo para poder ajudar a Ucrânia. A gente sabe ali que o governo de Joe Biden tem uma relação muito forte ali, chegou inclusive até visitar a Ucrânia durante a guerra. E logo após essa tomada de decisão aí, a Ucrânia já fez o seu primeiro ataque essa semana, e ela fez primeiro um ataque utilizando os mísseis dos Estados Unidos, e hoje também saiu uma notícia que eles começaram a utilizar mísseis do Reino Unido, né? E eu não duvidaria, porque ali os Estados Unidos a gente sabe que ele age em conjunto com diversos outros países. Mas por que isso pode ser considerado tão grave e representar uma escalada no conflito? Primeiro, como eu já expliquei, essa questão da Ucrânia poder aumentar o seu poder de fogo em relação à Rússia, então ela poderia atingir regiões que hoje ela não consegue. E a gente sabe que muito dessa guerra que está sendo feita, a Ucrânia, ela está recebendo um armamento forte ali de outros países, né, de países membros da OTAN, enfim, aliados dos Estados Unidos, e ela acaba tendo, então, dependendo muito desse armamento, né? Então essa autorização seria uma forma dos Estados Unidos falar, pode utilizar esse armamento mais pesado porque, né, nós vamos dar o apoio. E aí vem a grande questão, né? O Putin, ele já sabia dessa questão, enfim, ele já discute esse tema já faz algum tempo, e ele tinha deixado claro que caso esses mísseis fossem utilizados pela Ucrânia, ele poderia considerar isso como uma ameaça direta, né? E ele poderia, então, eventualmente até usar armas nucleares ou até punir os países que autorizassem, países membros da OTAN, que fornecessem esses tipos de mísseis, considerando que como se esse país atacasse a Rússia, né? E ali durante mesmo o G20 foi feita algumas declarações ali por um dos ministros, né, que representou o Putin, e ele falou que com essa tomada de decisão dos Estados Unidos, a Rússia vai sim rever o seu padrão de utilização de armas nuclear. Não quer dizer que ele vá necessariamente utilizar, mas que ele vai rever ali os limites, vamos dizer assim, a linha vermelha, a linha que se poderia ultrapassar para poder utilizar ali um armamento nuclear. Mas fica a pergunta, existe o risco real dessa guerra nuclear? É difícil dizer, a gente sabe ali que o Putin, ele é muito imprevisível nas tomadas de decisão, e muitas pessoas falam que se ele quisesse ter acabado com essa guerra, ele poderia simplesmente ali lançar um ataque nuclear, porque a Rússia tem esse poderio, mas ao mesmo tempo, como a OTAN está do outro lado dos Estados Unidos, existe ali uma guerra de interesses do ponto de vista de geopolítica global, onde qualquer um dos lados sabe que se houver um ataque nuclear, a resposta teria que ser equivalente do outro país ali,
pensando aí na questão de como é mantida a paz mundial hoje, infelizmente, né? A gente sabe que alguns países detêm esse poderio e eles acabam tendo uma participação nas tomadas de decisão, enfim, influenciando aí a questão da segurança global, e por isso não aconteceu até o momento. Porém, a gente sabe da mesma forma que o Putin, ele tem um poder ilimitado na Rússia, ele tem apoio ali muito próximo da China e até da Coreia do Norte, que ele se juntou ali recentemente uma visita com Kim Jong-un da Coreia do Norte, e então que significaria que eles não estão sozinhos, vamos dizer, nessa guerra, né? É difícil dizer se essa questão dos mísseis realmente poderia gerar uma consequência mais grave, mas que existe esse risco, ele existe, e a gente pode estar sim acompanhando ali os primeiros passos de uma escalada do conflito global. Como eu dei o exemplo do Reino Unido, à medida que a Ucrânia pode utilizar essas armas do Reino Unido, se a Rússia considerar então que o Reino Unido está atacando ela poderia tentar fazer um revide, só que aí todos os países que são membros ali da OTAN, eles têm assinado ali no acordo que se um deles for atacado, todos os outros têm que ir e defendê-lo, e isso sim poderia levar a uma escalada global. Ao mesmo tempo, resta a esperança de que, sabendo que uma escalada para uma guerra nuclear poderia acabar com a humanidade, que acabe ficando por isso mesmo e ninguém tome uma medida mais drástica, né? A gente sabe que o cenário com Trump no poder é um cenário totalmente instável, que ele foi um presidente ali que a cada momento tomava uma decisão, enfim, que não era esperada, e isso gera muita apreensão nessa questão geopolítica, né? Realmente o que resta pra gente é esperar, e esperar na esperança de que isso não seja o início do fim do mundo. E você, o que você acha que vai acontecer? Escreva aí o que você acha desse assunto, se você acha que esse conflito vai escalar ou vai ficar por isso mesmo. Vamos trazer mais alguns vídeos aqui sobre esse assunto e também as atualizações desse tema aí nas próximas semanas, e esperando realmente que a gente sobreviva a isso e que esse não seja um dos últimos episódios aqui do canal. Se inscreva no canal, deixe o seu like, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo.